Quero que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 11. Eu quero falar com vocês sobre, dando sequência da mensagem da semana passada, eu quero dar continuidade sobre mensagens de avivamento. Semana passada eu preguei a minha primeira mensagem sobre o tema de avivamento, e o tema dela era o DNA de Deus. Hoje eu quero falar com vocês, ainda dando sequência sobre esse assunto, sobre avivamento, e quero pregar nessa minha segunda mensagem o seguinte tema: a família cuida da família. Você poderia repetir comigo? A família cuida da família. Diga para o irmão que está do seu lado: olha, a família cuida da família. Amém? Fala para o irmão que está atrás, na frente: a família cuida da família. Ou quem é da família é cuidado pela família. E quero trabalhar aqui com os irmãos sobre a vida desse servo do Senhor, chamado Gideão. Por quê? Porque eu acredito, irmãos, que Deus, Ele sempre tem uma palavra da parte dEle de avivamento para nós. Ele sempre tem algo especial da parte dEle ao nosso coração. Eu quero acreditar de todo o meu coração que nós somente entenderemos e faremos a obra de Deus quando os nossos corações são aquecidos, são inflamados, são tocados pela presença de Deus. E aqui eu não quero trabalhar com jargões pentecostais. Não. Existem pessoas que não são barulhentas. E eu conheci várias dessas pessoas. Pessoas que dão glória a Deus muitas vezes baixo. Pessoas que aparentemente são chamados crentes tradicionais. Mas a sua vida é uma vida inflamada pela presença de Deus. É uma vida fervorosa. É uma vida repleta de zelo. É uma vida despertada para Deus. É uma vida que tem os DNAs de Deus constantemente. É alguém que deseja Deus em primeiro lugar na sua vida e deseja fugir do pecado sobre todas as coisas. Eu quero acreditar que todos nós, quando somos despertados por Deus, é impossível continuarmos a viver a mesma vida sem sentido. E hoje eu quero te desafiar a você refletir sobre isso. Como vai a sua vida? Sobre o que Deus espera de você. Você tem realizado? Ou você tem transferido para o outro? Você tem parado sobre essa reflexão e pensado sobre o que Deus espera de mim? O que Deus tem para que eu faça? O que Deus um dia sonhou para mim? Quais foram as coisas que no livro de Deus foram escritas ao meu respeito, pelo qual eu tenho feito? Você tem parado e pensado sobre essas coisas? Então hoje eu quero te trazer luz da parte de Deus e te fazer pensar sobre isso. Porque Deus amado, presta bem atenção no que eu vou falar. Ele não usa os capacitados, pessoas inflamadas, autossuficientes. Ele capacita os seus escolhidos. E dentre os seus escolhidos, Ele pode levantar qualquer um de nós para mostrar que a obra dele é feita por Ele e por mais ninguém. Isso não quer dizer que Deus não possa usar uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, erudita. Pode. Mas uma coisa eu afirmo: se essa pessoa realmente for tocada por Deus, toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, toda essa presunção será deixada de lado, porque essa pessoa verá que ela de fato nada é, que Deus é tudo. Então eu quero te dizer algo hoje, quero que você trabalhe em cima dessa premissa. Como tem sido a minha vida? Como eu tenho vivido?
Será que realmente eu tenho cumprido com o propósito de Deus, ou eu tenho fugido da vontade de Deus? Eu não quero aqui te fazer ser um crente neurótico, um crente que recebe uma quantidade de informações acima da média, eu diria, e de repente você fica vivendo uma vida neurótica. Não, não quero isso. Eu não quero te trazer aqui uma pressão psicológica. Eu sofri quando eu era novo convertido, achando que a culpa do mundo está em causa era minha. Não, não quero. Isso daí é falta do conhecimento da graça de Deus. Mas eu também sei de uma coisa: temos uma realidade a cumprir, temos uma missão a cumprir, temos uma tarefa a realizar, temos algo a fazer, e aquilo que Deus quer que façamos, temos que fazer com excelência, com zelo, com amor. E Deus, se Ele te deu algo para fazer, Ele não vai querer fazer por você. Ao mesmo tempo, se existem coisas em que Ele quer fazer por nós, nós jamais iremos fazer por Ele, porque são obras distintas. Então hoje eu quero te trazer essa reflexão. Como que está a minha vida? Será que eu tenho sido um cristão que tem vivido aquilo que Jesus diz, que é um sal da terra e luz desse mundo? Ou será que a minha luz está quase apagando e o meu sal, a intensidade do sal da minha vida não tem tido mais sabor? Logo, Jesus diz que aquele sal que perde o sabor, para nada presta, a não ser pisado pelos homens. Olha que dilema, amado. Olha que curioso. Uma pessoa que não cumpre o propósito que Deus tem para ela é insípido, ela não serve para nada, ela é uma aberração da criação, não serve nem para comida, não serve nem para preservar, não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha que curioso, quando eu e você deixamos de cumprir com o nosso chamado, nós não temos ambiente na igreja, não servimos mais para a igreja. Aí a gente pensa assim: então eu vou para o mundo. Você não vai ter ambiente para o mundo, porque você não é mais do mundo. E você fica nessa situação que nem é mais do mundo e nem é da igreja, nem é do reino de Deus, nem é do mundo. Ou seja, você vive uma vida inútil, vive uma vida sendo pisado, como Jesus disse. E é por isso que hoje eu quero trazer essa reflexão. Eu quero que você saia daqui se perguntando: Deus, eu tenho realizado com a obra que Tu tens para mim? Eu tenho feito o que o Senhor deseja para mim? Nos lugares em que o Senhor me pôs, com as pessoas que o Senhor me colocou do lado, na minha família, ou eu tenho deixado a desejar? Se você tem deixado a desejar, eu sei que essa mensagem, essa segunda mensagem sobre avivamento, vai ser marcante na sua vida. E por que eu quero trazer esse tema, que a família cuida da família? Porque, amados, o reino de Deus tem essas prioridades. Em primeiro lugar na nossa vida é Deus. O segundo lugar na nossa vida é família. O terceiro lugar na nossa vida são os nossos trabalhos. E o quarto lugar na nossa vida é o ministério. E aí entra a igreja. Porque se você não temer a Deus, não cuidar bem da tua família, você jamais cumprirá com a vontade de Deus. Por isso que a igreja começa nas nossas casas, nas nossas relações marido e mulher, pai e filhos, nas nossas posturas. E por que então, pastor, o senhor está falando que só em quarto lugar vem a igreja? E por que o trabalho vem antes da igreja? Porque se você for uma pessoa que não é dedicada e não sabe sustentar a sua família, você jamais será um cristão na igreja e terá uma vida ministerial abundante. Por quê? Porque quando nós amamos a Deus, cuidamos da família, somos pessoas que vê que o trabalho é sagrado e que então, diante de tudo isso, consagra a Deus e executa o ministério, a nossa vida tem harmonia. E em quinto lugar, as demais coisas. Pastor,
mas o senhor está falando que Deus é em primeiro lugar, a igreja é em quarto? Sim, amados, Deus está acima da igreja. A nossa relação com Deus está acima da igreja. A família da nossa, aqueles que estão ao nosso lado, é a nossa primeira igreja, que na realidade a nossa família e a igreja é uma grande família. Não tem diferença entre uma coisa ou outra, mas está mais próximo de nós quem? Aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que se nós não cumprirmos um bom papel, Deus com certeza estará nos dizendo que a gente está falhando na nossa missão, tá bom? E eu quero orar agora, antes de ler esse texto bíblico. Pai, fala ao nosso coração e nos abençoa em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero tratar essa proposição com vocês, que é a seguinte: por que esse tema é importante, pastor? Porque a Bíblia ensina sobre essa realidade. E a tese que eu quero defender hoje com vocês é a seguinte: é com a rainha das virtudes, que eu classifico, que é a obediência, que alcançamos as maiores vitórias da nossa vida. Vou repetir: é através da rainha das virtudes. A rainha das virtudes para mim é a obediência. Nós alcançamos as maiores vitórias da nossa vida. Por que eu estou falando sobre isso? E por que eu tratei sobre esse tema? E por que isso tem a ver com avivamento? Porque, irmãos, quantas pessoas eu conheci na minha vida que na igreja eram belas violas e em casa eram pães bolorentos. Conheci muitas pessoas assim, que a postura entre os irmãos é uma postura bonita, é uma postura, sabe, religiosa. O kit crente é alinhadinho, a maneira de vestir, a maneira de falar, a maneira de citar, mas em casa é um pão bolorento. E aí, quando a gente começa a fazer esse acompanhamento, é por isso que eu quero acreditar, irmãos, que a igreja, e eu defendo isso, começa na nossa casa, é porque não temos como mentir para aqueles que estão ao nosso redor. E geralmente quem vive esse pão bolorento começa a dizer e dar desculpas, dizendo: não, lá em casa todo mundo é um bando de endemoniado, e aí vai. Isso é muito fácil, amados. Se são um bando de endemoniados, é por isso que Deus te pôs lá. É para que você, através da sua vida, aqueles demônios batam em retirada em nome de Jesus. Se realmente a luz que reina em nós, se realmente tememos ao Senhor de todo o coração, a mensagem do Evangelho vai ser anunciada entre os nossos familiares. Agora eu não estou dizendo que eles vão aceitar, aí é outra história, mas eles não vão ter nada a dizer de você sobre dignidade, sobre verdade, sobre justiça, sobre caráter. Não vão ter nada, vão discordar da sua fé e vão usar da sua vida como um exemplo de pessoas bitoladas, etc. e tal, mas não vão ter nada que falar da sua postura como cristão. Eu me lembro que é com muita frequência, quando alguém na sua família é humilhado e ele é um cristão, quando essas pessoas da família passam por um aperto, e um aperto muitas vezes de ordem espiritual, o primeiro a ser procurado é o cristão. E é nessa hora que o cristão, de forma silenciosa, lá dentro do seu coração, glorifica a Deus, porque ele sabe que toda aquela luta que ele passou, ou ela passou, só foi para que a luz do Evangelho chegasse àquele coração. Então, queridos, eu quero falar tudo isso porque muitas vezes a gente tem uma dimensão errada do avivamento. A gente espera um avivamento aqui fora, e eu quero hoje te mostrar que o avivamento está lá dentro da tua casa, está lá dentro, sabe, do teu quarto, na tua cozinha, na tua sala.
É lá que Deus quer começar a derramar a presença poderosa do Espírito Santo. É através de você, muitas vezes, que é um cristão solitário em casa, porque ninguém da tua família teme a Deus. É quando você se tranca no banheiro para orar e a luz de Deus irradia na tua casa. As pombagiras, os tranca-ruas, os Zé Pilintas e qualquer obra maligna bate em retirada. Por quê? Porque um crente está orando naquela hora. Um servo do Senhor está pondo as mãos, está pondo os pés, e os demônios batem em retirada, porque chegou um filho de Deus. E quando você entende isso, quando você começa a entender que você é veículo de Deus, que você foi colocado num lar para abençoar outros, para cuidar de outros, você começa a viver um grande milagre de Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando um milagre, sabe, somente na igreja. Não. Quando você de todo o seu coração cuida de alguém, quando você é uma boa mãe, um bom pai, um bom filho, uma boa esposa, um bom marido, e você cuida do outro com um coração reto, dedicando sua vida para gerar vida naquela outra vida, você já está vivendo um milagre de Deus. Saiba disso. Cuidar de alguém é doar parte da nossa vida para que outra vida tenha vida. Isso é um milagre. E muitas vezes a gente só ora na igreja e chega em casa, é estúpido. Não adiantou de nada aquela oração. Porque você tem que orar na igreja para chegar em casa e cuidar das pessoas, e amar, e doar parte da sua vida. Essas mensagens que eu quero estar trazendo sobre a temática do avivamento é para te despertar desses milagres maravilhosos de Deus. Um outro milagre que Deus quer realizar na nossa vida, sabe qual é, amados? Sabe qual é? É o milagre aqui dentro do nosso coração, aqui dentro da nossa mente. Deixa eu te explicar. Talvez a circunstância que você passa, presta atenção, talvez a luta que você enfrente, a provação que você passa, talvez vai durar por toda a sua vida. Pastor, que notícia é essa? Mas o milagre vai ser não de Deus mudar a circunstância externa, mas de Deus mudar o seu coração sobre aquela circunstância. Quando Deus muda o teu coração, te dando força, te dando esperança, te dando sabedoria, aquilo que antes te abatia já não te abate mais. Aquilo que antes te destruía já vai não te destruir mais. Aquilo que te escravizava não vai te escravizar mais. Por quê? Porque o milagre de Deus aconteceu. Fora de você? Não, dentro de você. Quer ver o grande exemplo disso na vida de Jesus? O povo judeu no dia de Jesus esperava que ao manifestar o Messias, que era Jesus, o governo romano fosse destituído, fosse quebrado, que Jesus pegasse as cadeias de bronze do Império Romano e destruísse. Presta bem atenção nisso. Jesus começa o seu ministério, ele nasce debaixo da escravidão romana, ele aos 30 anos inicia o seu ministério, os romanos continuam dominando sobre a terra, morre na cruz, os romanos continuam dominando e continuam ainda durante décadas e séculos. Ora, os romanos continuaram dominando com garras de ferros, com espadas, com escudos. E o Messias não destruiu os romanos, mas já não precisava mais, porque quem ele veio destruir foi as obras do diabo. Ele veio mudar o coração dos homens. As circunstâncias externas não foram mudadas, mas o coração foi mudado. Só compreende isso quem é alguém avivado por Deus, alguém que está vivendo uma comunhão com Deus, alguém que está ouvindo a voz de Deus. E é por isso que precisamos desse despertar de Deus, desse avivar de Deus, dessa vida de Deus, para poder entender
os dilemas nossos, da nossa vida. Está entendendo, amados? Quer esse milagre para você? Vamos lá para Gideão, capítulo de número 6, versículo 11. Quero ler alguns versículos com vocês. Versículo 11 e 12. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrã, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluias. Irmãos, a história do livro de Juízes é uma história curiosa. O povo de Deus começava a obedecer a Deus, então Deus dava vitória ao povo. Por isso que eu disse que a minha tese é: a rainha das virtudes, a obediência, nos faz alcançar as maiores vitórias. O povo de Deus começava a temer a Deus, Deus abençoava. O povo de Deus se desviava de Deus, vinha então o inimigo e prevalecia. Esse é o episódio aqui. Os midianitas estão dominando sobre Israel. Israel ia lá, plantava, perto da colheita chegavam os midianitas que nem gafanhoto e saqueavam tudo. E aqui Gideão, olha que curioso, no versículo de número 11, ele estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo dos midianitas. Eu quero trabalhar sobre 2 pontos nessa minha mensagem hoje: motivação correta e disponibilidade. Motivação correta e disponibilidade. Olha que interessante. Gideão aqui relata que ele, da tribo de Manassés, era o mais pequeno e uma pessoa pobre. Se enxergue agora, você. Talvez você tenha essa impressão sobre a sua parentela. De todos os meus parentes eu sou o menor, o que menos estudei, o que menos fiz. Talvez não seja assim, mas possivelmente possa ser. Mas o Senhor veio a ele e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deus viu em Gideão um coração valente. E Deus ainda disse para ele: olha, vai nessa tua força, pode ir, porque você não vai só cuidar da sua casa. Presta atenção, ele está malhando trigo, ou seja, ele está colhendo trigo antes que venham os midianitas, sozinho. O texto não mostra que ele tem ninguém. Para quê? Para cuidar de quem? Da sua família. Pastor, o que é um saco de trigo? Um saco de trigo, talvez, seria a salvação daquela casa, depois que os midianitas passassem. Quanto vale 10 sacos de arroz e 10 sacos de feijões? Para você talvez não significa muita coisa, significa talvez, supondo, R$150, supondo, R$150, 125, R$130, 10 sacos de feijão e 10 sacos de arroz, supondo. Mas em dias de guerra, 10 sacos de arroz e 10 sacos de feijão pode ser a sobrevivência por 1 ano da sua família. Por 1 ano. 1 ano. Da sua família. Eu estou falando aqui uma família de 5. Pastor, só com arroz? Só com arroz e feijão.
Se você tiver arroz e feijão nos dias de guerra, você pode sobreviver. Hoje talvez você nunca nem pensou sobre isso. Talvez você nunca parou para pensar que um saco de arroz e um saco de feijão pode te dar vida por um mês. Talvez você nunca pensou porque nunca vivemos em guerra, nunca passamos por uma privação tão grande assim. Mas quem já passou por dilemas lá no Nordeste, porque não teve, como dizem os nordestinos, primavera, que é colheita para eles, ou que não tem água, e os gados morrem de sede, e não dá nem para comê-los, porque mal eles morrem, as aves de rapina já comem eles, e quando você vai ver não sobra mais nem pele. Quando você vai ver não tem nada, não tem fruto, não tem nada, absolutamente nada, o pouco de água é suja, barrenta, contaminada. Um saco de arroz e um saco de feijão pode ser a sobrevida dele. Ele aqui está cuidando da sua família. Ele está aqui enfrentando os midianitas. Eu vou lá no campo e é o seguinte, eu vou cuidar da minha família. E sozinho eu vou lá. E se vier midianita eu não sei, mas eu vou. Com que força? Com a força de Deus. E aí vem um anjo. E o anjo do Senhor é o próprio Jesus aqui, possivelmente. E fala com ele, olha, estou gostando de ver, Gideão. Você está cuidando bem da tua família. Eu vou te dar uma família melhor para você. Olha, tua motivação está correta. Você cuida bem dos teus. E quem cuida bem dos teus, eu dou mais filhinhos para que ele cuide. Olha, está entendendo os propósitos de Deus? É por isso que o Senhor disse que quem é fiel no pouco, eu vos coloco sobre o muito. Ele não estava pensando aqui de tomar prestígio sobre os da sua tribo, não. Ele estava pensando aqui somente de cuidar da sua casa. E teve coragem de ir lá e lutar. Mas eu queria, nessa situação aqui, falar uma coisa para vocês. Olha que interessante, amados. Deus jamais elegerá vagabundos para a sua obra. Porque o vagabundo não cuida nem dele, quanto menos da sua família. O vagabundo é vagabundo. Vive segundo o vento. Se o vento vem sobre ele, ele trabalha. Se o vento não vem, ele fica em casa. Se é uma tempestade, ele fica em casa. Em todas as escrituras, todas, Deus somente separou homens e mulheres que trabalham para a sua obra. E a questão do trabalho aqui para Deus, ela é singular. É trabalho. Pode ser qualquer trabalho. Gideão aqui está fazendo o papel de um agricultor. Deus então o nomeia como um general. Pastor, pode um pedreiro virar um general? Para Deus pode. Pode uma mãe de casa virar uma princesa? Para Deus pode. Pode um boiadeiro virar um profeta? Para Deus pode. Todos os homens e mulheres de Deus nas Escrituras que foram separados para uma obra, foram separados a partir de uma função em que estavam trabalhando. Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Paulo, o apóstolo, estava perseguindo o crente. Era o trabalho dele. Mas era o trabalho dele. Ele fazia bem feito, hein? Ainda surrava alguns, batia em outros, prendia outros. E fazia direitinho. Pedro estava pescando. Levi e Mateus estavam cobrando impostos. Irmãos, Deus nunca contratou vagabundo. Deus separa pessoas dispostas a fazer algo. Segunda coisa, Deus ainda quer pessoas valentes. Covardes, Deus não conta com covardes. Deus quer pessoas que estejam dispostas a assumir riscos. E aqui vem uma coisa muito interessante, que é sair da nossa zona de conforto. E a essas pessoas que são trabalhadoras, são valentes, que saem das suas zonas de conforto para cuidar dos seus, Deus ainda faz promessas. Vai nessa tua força, Gideão, vai. Vai, homem valente. Vai nessa tua força, irmã. Vai, mulher valente. Porque você vai libertar o povo de Deus da mão daqueles que escravizam.
E olha só o que Deus prometeu no versículo 16: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Você vai na tua força, mas, Senhor, eu não sou nada. Não estou perguntando quem você é, não estou te pedindo currículo, não estou te pedindo dinheiro. Eu vi algo especial em você, vai. E quando você for, a vitória é tua. E vai destruir essa nação como se fosse um só homem. Olha que interessante isso, queridos. Se você for ver depois lá em Juízes 7 e Juízes 8, vocês vão notar que o exército dos midianitas tinham por volta aproximadamente de 120 mil homens, mais 15 mil que fugiram, 135 mil homens. Pode ir, você que é pedreiro, pode ir, você que é vendedora, pode ir, você que é o profissional liberal, pode ir, vai na tua força, homem e mulher valente. Vocês vão destruir essa multidão como se fosse um só. Aleluia. Deus fala isso para ele. Deus vê a motivação de Gideão. Ele tinha um coração reto. Em segundo lugar, disponibilidade de Gideão. Gideão, ao ser comissionado por Deus, disse: tá bom, Senhor, estou aqui, Senhor. Gideão pega a vida dele, pega a agenda dele e diz: Senhor, eu não quero mais viver a minha vida. Eu quero viver a tua vida, os teus planos e as tuas agendas. Amado, sabe por que muitas vezes Deus não faz muito mais na vida de muitos filhos e filhas de Deus? Porque muitos filhos e filhas de Deus vivem as suas vidas e não vivem as vidas que Deus sonhou. Dedique a sua vida à agenda de Deus. Sonhe os planos de Deus. Deixe Deus fazer a sua agenda, amado. Não queira você fazer a sua agenda. Consagre a sua vida a Deus. Eu me recordo que logo depois que eu me converti, se inflamou no meu coração um profundo desejo de fazer seminário. E eu fui. E como eu sofri por isso, e como eu sofri na minha família, entre os meus amigos, entre os colegas do mercado financeiro. Por quê? Porque não era costume ter muito crente naqueles dias. E um jovem fazendo seminário era uma situação assim totalmente indecorosa. Era uma pessoa ultrapassada, uma pessoa que não tinha espaço, ainda mais eu que trabalhava no mercado financeiro. Eu não me importei com nada disso. Eu dediquei ao Senhor a minha agenda. O que Deus tem para você? O que Deus espera de você? Coloque a sua vida aos cuidados do Senhor. Dedique o seu melhor ao Senhor. Deixe Ele cuidar da sua agenda. Sabe por quê? Quando eu falei que eu quero falar sobre disponibilidade, porque quem realmente foi chamado por Deus e quem realmente quer cumprir a vontade de Deus, tem que estar disponível à obra de Deus, tem que estar disponível à igreja de Deus, tem que estar disponível a gastar um tempo de oração no seu particular com Deus. É impossível crescermos e sermos bem-sucedidos tendo uma agenda onde Deus não entra em primeiro lugar. Uma vida de maturidade e de crescimento, uma vida de discipulado, uma vida de envolvimento e comprometimento não esteja realmente fixado. Pastor, quem não dedica a sua agenda vai cumprir uma obra para Deus? Vai cumprir, mas de uma semelhança muito aquém daquilo que Deus espera. Esses dias eu vi uma palestra de um grande pastor, o Wayne Cordeiro. Ele pregava para líderes, falando de um pastor que já estava vivendo uma vida errada em algumas coisas na sua igreja. Durante meses, ele estava com um pecado horroroso e continuava pastoreando a sua igreja e pregando. E de repente tudo veio à tona. E ali, quando veio tudo à tona, o Wayne, conversando com ele, disse assim: mas escuta, fulano,
como você conseguiu viver durante quase um ano, continuou pregando e fazendo a obra de Deus, vivendo essa mentira? Ele disse assim, sabe por quê, Wayne? Ele disse dessa forma, eu pegava um sermão, pegava a Bíblia e pregava para a igreja, outro sermão lançava na igreja, outro sermão, eu não fazia isso, Wayne. A Bíblia, meu coração, igreja. A Bíblia, meu coração, igreja. Irmãos, muitas vezes, quando a gente não é disponível para Deus de verdade, essa relação eu, Deus, eu e depois a obra não é real. Dedique a sua agenda para Deus. Cumpra aquilo que realmente Deus quer para você. Porque agora, depois de tudo que aconteceu, Deus dá algumas ordens para Gideão. Qual foi a primeira ordem? Se você for ver, do versículo 25 em diante, ainda de Juízes 6, você vai ver que Deus fala para Gideão, olha, vai lá na casa dos teus pais e destrói os postes ídolos de Baal. Ou seja, ele teve que arrumar tempo. E aí Gideão vai lá e destrói. O que mais? Quando ele vai destruir, ele pede ajuda. E depois que ele destrói tudo isso, ele se posiciona como alguém que destruiu o pecado da casa do seu pai. Ele começa arrumando a agenda dele, destruindo os objetos consagrados ao maligno. Ele destrói, ele fala, eu não quero isso. Amado, pense nisso. Como vai a sua disponibilidade de tempo para Deus? Jamais você se arrependerá de dedicar a sua vida na leitura bíblica, na oração ou participando da igreja. Jamais. Jamais. Se alguém se arrepende disso, é porque a sua motivação não está sendo uma motivação correta com Deus. Amém, igreja? Se eu estou vindo para a igreja e o culto, a igreja, o ensino, aquilo já não está mais agregando na minha vida, não é porque a igreja deixou de ser uma boa igreja, mas muitas vezes é porque o meu coração perdeu a motivação correta. E logo, se perdeu a motivação correta, eu já não arrumo mais disponibilidade. Podem ver, amados, nós arrumamos tempo para tudo o que amamos, é ou não é? Nós arrumamos tempo para tudo o que amamos. E isso é uma máxima da nossa vida, porque aquilo tem prioridade na nossa vida. Então hoje eu quero te desafiar a você ter uma motivação correta para Deus, e a você ter uma disponibilidade de entregar a sua agenda, o seu tempo, para que você realize o que Deus quer. E essa disponibilidade começa destruindo os postes ídolos de pecado. Tudo que é pecado, arrancando da vida. Tudo que é pecado, arrancando da vida. Tudo que é práticas de pecado, tirando da vida. Tudo que é práticas que não agrada a Deus, arrancando e se posicionando. E aí Deus então deu uma segunda ordem para ele. Olha aí, a agenda dele está sendo reprogramada. Qual foi a segunda ordem que Deus deu para ele? Olha, Gideão, é o seguinte: se você vai livrar Israel, convoca o povo, chama o povo de Deus para guerrear com você. Então vieram uma quantidade enorme de israelitas. E aí Deus disse assim para ele: olha, fique tranquilo, Israel, o Gideão. Diga para os medrosos irem embora. Só venha com você os valentes. E a Bíblia fala que um monte de medroso foi embora. Por quê? Porque Deus quer homens e mulheres corajosos. E ainda Deus disse assim para ele: Gideão, eu não disse que você ia destruir como se fosse um só? Eu não disse? Então tem muita gente ainda. Vamos ali para o rio. Notem como toda a agenda de Gideão foi uma agenda dirigida para Deus. E aí agora Deus dá um teste para Gideão. E diz assim: Gideão, quando você chegar perto do riacho, presta atenção com aqueles que forem beber a água no riacho. Aqueles que enfiarem a boca direto para beber a água, enfia a cara, separe eles de um lado. E aqueles que pegarem a água e trouxerem a boca, e aí Deus usa até uma comparação como o cachorro faz. O cachorro não pega com as patas, mas ele está atento, estica a cabeça, e os olhos do cachorro ainda estão
atentos ao que está ao redor, e ali ele, com a língua, ele bebe. E Deus disse: todos esses que beberem água, como os cachorros, separa a parte. Foram 300 esses que foram pessoas que se inclinaram, ao invés de enfiar o rostão lá. Imagine você indo lutar num sol escaldante e ver um riacho de água cristalina. Qual é a reação? Uns mergulham, já bebe lá dentro, outros enfiam o rosto e bebe, né? Outros simplesmente se ajoelharam e pegaram com a mão a água e trouxeram à boca. Deus disse: separa esses daí, eram 300. E agora Deus disse: é com esses que você vai vencer. Nota, amados, motivação correta. Ele cuidava da família dele. Deus disse: eu vou te dar uma grande família para você cuidar. Deus disse: arruma a sua agenda, arruma a sua vida, elimina o pecado da sua vida, tira o que é pecado, tira, destrói os postes ídolos. Ele foi lá e destruiu. Lembra disso, irmãos? Deus não trabalha no meio do pecado, e ele foi lá e destruiu. Agora Deus então arruma a agenda dele, vai lá para o riacho, separa o povo, manda os covardes embora. Ele mandou os covardes embora. Deus vem de novo, agora separa os que beberem águas de forma vigilante. Por quê? Esses que traziam a água para a boca estavam vigilantes, estavam bebendo e olhando as coisas ao redor. Aquele que enfia a carona lá no meio da água não era vigilante. Irmãos, isso é o critério de Deus. Deus quis assim. Isso daqui lá no céu a gente vai entender melhor esses dilemas. Mas é por isso que eu disse que a rainha das virtudes é a obediência. E quando obedecemos, prosperamos e vencemos sobre tudo. Amém, igreja? E aí então Gideão separa, eram 300, e Deus diz: agora sim vocês podem lutar. Quantos foram os que eu disse que eram a quantidade dos midianitas? 135 mil por volta. Pastor, 300, conta 130, primeiro eles destruíram os 120 mil, depois mais 15 mil, que foram o restante que foi fugindo, deu por volta disso. 300 para 135, irmãos, é cada soldado contra 450, mas não foi essa a promessa de Deus? Vai na tua força, meu servo, porque você vai destruir como se fosse um só. É um monte, não tem problema, mas é a minha força que vai trabalhar por você. Cada um para mais de 400, cada soldado enfrentou mais de 400 e venceram. Por quê? Porque obedeceram. Porque ele tinha uma motivação correta, ele organizou a agenda dele, ele se pôs a obedecer a palavra de Deus e Deus deu a vitória. Mas Gideão, ainda antes de concretizar o fato, com humildade vai diante de Deus e fala: Deus, me confirma, Senhor. Durante essa noite, quando vier o orvalho, eu vou colocar um pouco de lã, e quando amanhecer, que só esteja molhado a lã e todo o campo esteja seco. Aí Deus ouviu a oração de Gideão, e Gideão ora de novo no outro dia, diz: Senhor, por favor, confirma de novo. Por quê? Porque ele estava num dilema, mas ele queria obedecer. Agora, Senhor, eu vou deixar o mesmo novelo de lã. Quando amanhecer, que todo o campo esteja molhado pela relva, e só no novelo de lã esteja seco. Aconteceu. E aí Deus disse para ele: pode ir entre os campos dos midianitas. E ele foi durante a noite ouvir. E um dos midianitas acordou durante a noite na tenda e disse: eu tive um sonho que Gideão vinha com o seu povo e destruía tudo. E aí Gideão volta para o exército dele e diz: vamos lá, porque Deus nos deu a vitória. E Deus deu uma estratégia, eles foram e lutaram e venceram. 300 soldados contra mais de 130 mil homens. Queridos, o que eu quero concluir com essa mensagem? Quando nós dedicamos tempo para Deus, tendo uma motivação correta e uma vida disponível com tempo, sabe o que acontece? Nós nos conectamos com Deus e as vitórias de Deus se estabelecem na nossa vida. Deus, a seu tempo, do seu modo, nos abençoará poderosamente. Querido irmão, querida irmã, repense isso na sua vida.
Como vai as suas motivações corretas? Seu coração é inflamado por Deus, é inflamado pela obra de Deus, é inflamado pela paixão pelas almas perdidas, é inflamado em querer realmente alargar as estacas do reino. Você tem dedicado a sua agenda a Deus, dizendo: Deus, eu não quero fazer a minha agenda, faça tu por mim. E em tudo isso que Deus tem te mostrado, você tem obedecido intensamente? Se sim, eu quero te dizer, continue assim. Mas se não, nessa noite eu quero que você prescute o seu coração e diga: Deus, eu estou aqui, Senhor, reorganiza a minha vida, derrama o teu fogo santo, faz de novo, porque eu quero dizer que quando realmente mergulhamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas começam a fazer sentido para a nossa vida. Você nasceu, amado, para viver uma vida de vencedor em Cristo. Você nasceu para ser instrumento de Deus nessa terra. Você nasceu para glorificar a Deus. Você nasceu para fazer da sua casa uma igreja. Você nasceu para ser bênção a nações. Você nasceu para que as bênçãos de Deus e as promessas de Deus cumpram sobre sua vida. E eu gostaria de repetir as palavras que Deus disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Amém? Deus é contigo. Deus é contigo. Vai na tua força e livra aqueles da casa de teu pai. Vai na tua força e livra a tua família da mão dos inimigos. Porventura, não te mandei eu, diz o Senhor? Já que eu estou contigo, você ferirás os midianitas e os inimigos como se fosse um homem só. Creia em Deus, confie em Deus, a sua força vem de Deus. Se entregue a Deus, entregue a sua agenda a Deus, coloque a sua vida a favor do Senhor, e você virá e verá as bênçãos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês agora em nome de Jesus. Eu quero orar, coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Quero orar com você, querido irmão. Eu quero orar porque a obra de Deus, ela precisa de todos nós, ela precisa de você, ela precisa de mim. E o Senhor aqui em Apocalipse 22, 12 diz assim: eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus é um Deus que quer repartir os galardões dele comigo e com você, mas ele espera de nós obras. Nós somos fruto muitas vezes de uma geração que fala demais e pratica menos. Dedique obras para Deus, realize obras para Deus, faça coisas para Deus. O texto continua dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, fora os feiticeiros, fora os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida, em nome de Jesus. Deus quer usar a sua vida, amado. Deus quer avivar o seu coração. Eu não sei quem é você que está precisando dessa oração, mas eu quero que toda a igreja agora feche os seus olhos. E eu gostaria que você que precisa de um toque, de um despertar de Deus na sua vida, na sua alma, não se envergonhasse, viesse aqui à frente, que eu quero orar abençoando a sua vida, pedindo para que Deus desperte ainda muito mais o seu coração, que Deus reanime os seus dons, que Deus restaure a sua vida, que Deus mude o seu coração. Não tenha vergonha.
Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de igreja, o que você faz. Eu estou dizendo aqui da parte do Senhor: Deus quer avivar o seu coração nessa noite. Deus quer renovar os seus dons novamente. Deus quer derramar o fogo dele sobre a sua vida. Então, meu irmão, você que tem sentido que está distante do Senhor, ou pelo menos que não está vivendo diante de Deus como gostaria, venha à frente. Se houver algum ministro de música que se enquadra nessa premissa, coloque uma de suas mãos sobre o coração e vamos orar. Eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Você nasceu para viver uma vida de vitória. A família cuida da família. Deus conta com você para ser labareda de fogo na sua casa, entre os seus parentes, entre os seus familiares. Aqui na nossa igreja, Deus quer que você seja alguém consagrado, piedoso. Se você não tem sido assim, venha, que esse é o momento que Deus quer derramar do fogo dele e atear um avivamento sobre o seu coração, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Pai bendito, eu coloco essas vidas que vieram à tua presença e peço, Deus, a teia do teu fogo santo sobre os seus corações. Derrama da tua presença sobre as suas vidas e faz de novo, Senhor, faz de novo na vida delas, na minha própria vida, na vida de todos da tua igreja. Queremos, Senhor, cumprir a tua missão. Queremos ver, Senhor, todos os inimigos da nossa alma baterem em retirada e ver o teu nome ser glorificado. Abençoa as nossas vidas, exalta o teu nome e glorifica o teu nome entre nós. É assim, Pai, que eu te peço: quebra as cadeias de ferro, quebra as cadeias de bronze e trabalha, Senhor, sobre as motivações dos meus irmãos, as agendas dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que realmente eles possam cumprir com todo o teu querer. Use-os, use-as e abençoe-os poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode voltar para os seus lugares.